Então, os nossos sistemas de referência geodésicos, eles também são conhecidos como dado. Ou seja, toda vez que você idealiza um sistema, um geóide, um elipsoide, e materializa, você está criando um dado, né? O Brasil, ele já possuiu, né, vários referenciais, né? Mas cada país também cria o seu próprio referencial, né? E a gente atribui a esses referenciais, a gente atribui nomes, né? Então, por exemplo, Siga 2000, isso é um nome de um referencial, é um nome de um dato. Assuá é um nome de um dato, né? O Assuá, ele é usado especificamente em Brasília, né? Foi usado muito tempo em Brasília, né? Que a gente chama aqui de CICAD, né? E o WGS84, por exemplo, é o nome de um dato, o SAD69 é o nome de um dato, né? Córrego Alegre é o nome de um dato e por aí vai, né? Os pontos de origem dos datas, né? Ou seja, os datas são todos esses referenciais que a gente idealiza, eles não são coincidentes, né? As origens deles não são coincidentes. Existe o referencial chamado geocêntrico e existe o referencial chamado topocêntrico, vou falar mais adiante, entendeu? Então, a origem deles são diferentes. Então, dessa maneira, as coordenadas atreladas a ele também são diferentes. Ou seja, o mesmo ponto na superfície física da Terra, né, você pode ter coordenadas, né, diferentes, tanto de planimetria como de altimetria, se mudar também a referencial altimétrico, evidentemente, entendeu? Para o mesmo ponto ter coordenadas distintas, né? Então a gente tem que ficar atento a isso, né? Existem dois tipos de referenciais, como eu falei para vocês, né? O referencial pode ser o vertical e o horizontal. Os referenciais, eles são distintos, né? Na grande maioria das vezes são distintos. O Brasil tem duas redes distintas. Nós temos dois referenciais distintos. Nós temos o datum planimétrico, né? Que é aquele atrelado ao elipsoide, e nós temos o datum altimétrico, que é aquele atrelado ao geoide. Então, sobre a figura matemática aí que nós vamos adotar, a gente pode, para a Terra, evidentemente, a gente pode atribuir aí coordenadas, né? Como eu já falei para vocês. As coordenadas identificam de forma única as feições geográficas. Em uma superfície esférica, essas coordenadas vão receber aí o nome de coordenadas geodésicas. E em uma superfície plana, recebe aí a denominação da projeção que ela está. São coordenadas planas, mas atreladas à projeção a qual está associada. Então, por exemplo, aí, coordenadas planas do TM é uma coordenada atribuída a um sistema de projeção plano, que foi idealizado, evidentemente, e a gente determina ou atribui aí a qualquer ponto na superfície da Terra essas coordenadas chamadas de este e norte. Mas, de um modo geral, nós temos três formas de trabalhar isso. São as coordenadas cartesianas, que eu já falei anteriormente, as coordenadas geodésicas elipsoidais e as coordenadas planas. As coordenadas planas, elas parte do pressuposto que você pegou, né, o teu espaço e planificou. E dessa maneira você vai atribuir aí valores, né, geralmente este e norte, atrelado a um sistema projetivo que você está trabalhando. Os sistemas de projetivos planos, né, evidentemente, eles provêm do conceito lá na cartografia, né? Vocês vão ver um pouco mais adiante, né, no tema específico de cartografia, como que isso se processa. Mas, de um modo geral, você pega um corpo esférico, né, ou seja, uma superfície com esfericidade, né, utiliza modelos ou equações matemáticas apropriadas para poder pegar uma faixa dessa superfície esférica e planificar. Então, o sistema que nós utilizamos, né, o oficial brasileiro, é aquele baseado na metodologia do sistema UTM, Universal Transverso de Mercator, que é o que nós adotamos para poder planificar a nossa superfície esférica. E as coordenadas, elas são representadas no plano através das componentes norte e na componente leste. Então, geralmente é dessa maneira que é feito. Aqui é apenas um exemplo, né, de como que isso é feito, né? Aqui nós temos uma região que foi planificada, uma faixa planificada, uma zona UTM que foi planificada, e todo ponto nessa faixa planificada vai receber uma coordenada este e uma coordenada norte, né? Isso vai ser visto com mais propriedade lá na cartografia. Vamos falar agora um pouco sobre os referenciais que o Brasil já utilizou, ok? Então, existem vários referenciais no mundo inteiro, cada país cria o seu, né? O Brasil, ele já utilizou 3 referenciais. O primeiro deles foi o Córrego Alegre, o segundo foi o SAD69 e o terceiro e último foi o Siga 2000.
vocês estiverem lembrados, no slide anterior eu falei sobre o aço Chua. O aço Chua, ele é um referencial, mas ele não é um referencial oficial brasileiro. Ele foi um referencial utilizado durante muito tempo, em Brasília especificamente. Só Brasília utilizou esse referencial. O resto do Brasil não. Os conhecidos, né, e os utilizados, Córrego Alegre, SAD-69 e SIGA 2000. Os sistemas de referências, eles são classificados em topocêntricos e geocêntricos, né? Os sistemas mais antigos, ou quase a totalidade desses sistemas, são chamados topocêntricos. E os sistemas mais modernos, eles são chamados de geocêntricos. Os sistemas topocêntricos, eles são definidos e orientados a partir de um ponto na superfície física da Terra. Lembra aquela atividade que a gente falou de pegar um elipsóide e orientar ele? Você poderia orientar um elipsóide a partir de um ponto na superfície física da Terra. Ou seja, você selecionava um ponto, em cima desse ponto você determinava a direção da vertical, a direção da normal, e em muitos casos elas acabavam coincidindo, e você determinava ali a distância, a altitude elipsoidal e a altitude ortométrica. Em alguns casos, né, você fazia com que a altitude elipsoidal igualasse a altitude ortométrica, ou seja, fazendo com que a ondulação geoidal naquele ponto especificamente fosse zero. E em alguns casos também você faz com que a normal e a vertical coincidam exatamente nesse ponto, ou seja, não existe o desvio da vertical. Então, quando você faz essa operação, você na verdade está usando um ponto na superfície física da Terra como referência. E a partir daí você está orientando, né, o teu elipsóide em relação à Terra. Nesses casos especificamente, todos esses elipsóides que basearam nesse princípio foram chamados de elipsóides topocêntricos. Quando você já utiliza o centro de massa da Terra e o centro de massa do elipsóide como referência para orientação, né, aí você passa a usar um elipsóide chamado geocêntrico. E os elipsóides mais modernos, todos eles, né, são geocêntricos. Aqui está exatamente essa vamos dizer assim, esquemático, né, de separação entre um e outro. Os elipsóides que são chamados topocêntricos, eles utilizam um ponto na superfície física da Terra como referência para poder fazer essa orientação. Ou seja, de um modo geral, eles tentam adaptar, né, o elipsóide de revolução a uma região específica. E aí, você vai ver que o centro de massa do geóide não coincide com o centro de massa do elipsóide. Existe uma separação entre eles. Já quando você está falando sobre o datum geocêntrico, o centro de massa do elipsóide coincide com o centro de massa do geóide. E você tenta, na verdade, criar um sistema que tenta se adaptar ao mundo como um todo, ou seja, a Terra geral como um todo. No primeiro caso, é uma adaptação local, no segundo caso, uma adaptação global. O Córrego Alegre, ele foi um referencial que surgiu em 1949 e ele funcionou a 1979, né? Ele tem aqui as coordenadas do referencial dele, que é um vértice chamado Córrego Alegre. É o nome do ponto, tá? O nome do ponto se chama Córrego Alegre. Aqui está a latitude e a longitude desse ponto. E aqui também está a altitude elipsoidal atribuída a esse ponto. E o elipsóide que foi utilizado para servir como referência foi o elipsóide Hayford, né? Que ele tem um semi-eixo maior e tem um achatamento também definido. Olha o que aconteceu exatamente nesse ponto. A ondulação geoidal é zero, ou seja, a altitude ortométrica é igual à altitude elipsoidal. E o desvio da vertical não existe, ou seja, a componente, né, ao longo do meridiano do período vertical não existe, são zero. Ou seja, não existe o I é zero. A vertical é coincidente com a normal. E aí mudou-se também, né, a partir de 1979, faz-se a alteração do referencial geodésico brasileiro. E aí passa a adotar o datum SAD-69. E o datum SAD-69, ele ficou vigente até 2005, quando houve alteração para o datum SIGA 2000. Mas o que esse datum difere do outro, do anterior? Todos os dois são topocêntricos, porque todos eles utilizam um vértice da rede como referência. Aqui é o vértice Chua, coordenadas definidas. Olha, a altitude elipsoidal foi definida, né? Foi utilizado um outro elipsóide de referência, que foi o GGI 67, que é o elipsóide internacional de 1967.
cujo semi-eixo maior e o achatamento são diferentes do anterior, né? Deixa eu voltar aqui. Se você observar aqui, ó, aqui está, ó, o semi-eixo maior e o semi-eixo menor. Se você vier aqui agora, você vai perceber que eles são diferentes. São diferentes. E a ondulação geoidal continua sendo zero, ou seja, não existe separação entre o geóide, elipsoide e esse ponto. Mas aqui já existe uma coisa diferente. O que é? Que o I, que é aquele ângulo entre a vertical e a normal, já foi definida. E aí, você já tem aqui as componentes do desvio da vertical. Em tese, né, não é o elipsoide, mas esse dato, ele é melhor que o dato anterior. E aí, em 2000, né, em 2005, na verdade, né, a gente muda o referencial para o que nós chamamos aí de SIGA 2000. Esse referencial, ele foi idealizado para se adaptar a uma região, na verdade, a região para as Américas, principalmente a América do Sul e a região do Caribe. E ele é um referencial geocêntrico. Como é que ele foi concebido? Ele foi concebido a partir de uma rede de pontos espalhados, né, nas Américas, né, e a partir daí encontrou-se matematicamente, né, a posição do elipsoide e idealizou-se o elipsoide para poder trabalhar nessa região. Então o projeto SIGAS, ele foi criado com esse objetivo de criar um referencial para as Américas como um todo, né? E existem vários institutos que foram que participaram desse processo de criação. Então a Associação Internacional de Geodésia, o Instituto Pan-Americano de Geografia e História, né, e o NIMA aí também que participou dele, entendeu? Isso aqui eu vou deixar para que vocês possam depois fazer essa leitura, entendeu? Mas definiu-se alguns objetivos para essa criação, né? Não vou entrar nos detalhes aqui agora, né? Mas o interessante isso aqui, ó, é que é uma rede de pontos. Olha só, América do Sul, né? América Central aqui, ó, também participa, tá vendo? E também a região do Caribe. Então, uma rede de pontos espalhados tanto na América do Sul como na América Central foram utilizados para poder exatamente conceber aí o nosso SIGA 2000. Ele tem aí, né, a figura geométrica da Terra é o GRS-80, ó, que é o elipsoide que o sistema GPS americano utiliza. Semi-eixo maior, semi-eixo maior são conhecidos. A origem dele é o centro de massa da Terra e a orientação dele, né, coincide aí com a orientação do polo de referência, né? E 21 estações foram utilizadas para poder idealizar ele. Aqui é o sistema WGS-34, que é o sistema de referência do sistema americano de posicionamento, né? Ele é exatamente, para todo efeito prático, o IBGE fala que os WGS-84 é exatamente equivalente ao SIGA 2000, tá? Você tem outros parâmetros que são atrelados a ele. Constante gravitacional, velocidade angular da Terra, e etc, etc, etc. Você tem uma série de parâmetros para que você crie exatamente o que nós chamamos de Terra normal, né? Ou seja, aquela Terra idealizada que vai substituir a Terra real para todos os efeitos práticos.